hora da gente tratar de um tema também importante, que foi a sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do orçamento 2024 e com o veto a algumas emendas de comissão que são controladas por parlamentares. O texto aprovado pelos parlamentares previa quase 17 bilhões de reais em emendas de comissão. E aí o presidente vetou 5 bilhões e 600 milhões. Para a gente falar um pouco sobre o assunto, nós vamos conversar agora aqui no Nova Manhã com Eduardo Viveiros, cientista político que gentilmente nos atende. Eduardo, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Professor, qual é a avaliação que o senhor faz desse veto aí do presidente Lula de 5 bilhões e 600 milhões nas emendas de comissão, à medida em que, depois disso, o Congresso pode até derrubar esse veto? Então a pergunta é simples. O presidente Lula tem aí a harmonia para a manutenção do seu veto, ou é um veto que pode ser derrubado pelo Congresso Nacional em virtude de serem emendas controladas por parlamentares? Pode ser derrubado, mas veja, ao mesmo tempo o orçamento mantém o fundo eleitoral para as eleições desse ano em 4,6 bilhões de reais, né? Eu estou aqui com um resumo da Câmara do Orçamento, né? E você tem valores expressivos também na definição de um rombo. Isso foi um destaque feito numa notícia ontem à noite, um rombo de 50 bilhões no orçamento por conta dessas movimentações para lá e para cá que o relator fez e que o veto do governo, enfim. Isso dá simplesmente 0,9% dos 5,5 trilhões do orçamento nacional, né? Só em juros da dívida, o Brasil vai pagar, segundo o orçamento de 2024, 436,129 bilhões de reais. Isso dá 7,92% do orçamento. E o serviço amortização da dívida, 2,043 trilhões. São 37,14%. Então nós estamos falando de um corte minúsculo de 5 bilhões e uma manutenção, entre aspas, também minúscula, do orçamento para as eleições desse ano. A gente sabe que as eleições são muito importantes para o Congresso, porque os eleitos, prefeitos eleitos, vereadores, são a base política para a eleição de senadores e deputados em 2026. Então, o governo tira com uma mão e coloca com a outra, ou deixa com a outra, e fica na mão do Congresso decidir o que fazer. Ora, no orçamento cortou também recursos para Minha Casa Minha Vida e para outros programas muito importantes do governo, do ponto de vista político e do ponto de vista social, do resultado social da atividade política, tá certo? Então, o que nós temos aí? Nós temos um novo jogador. O presidente da República não é mais um presidente que abdicou do poder como o presidente anterior, dando espaço para o Congresso decidir, inclusive, sobre o orçamento, sobre a administração pública, que é competência do Executivo. Nós estamos agora, depois de ter, no primeiro mandato do Lula, nós tivemos uma substituição. Sai Fernando Henrique, entra o governo Lula 1, né? Sai um governo normal e entra um governo normal, que negocia com o Congresso, que faz um trabalho político muito bem feito de articulação, de formar uma base de aliança. Nesse governo agora, nós saímos de um governo totalmente anormal, que praticamente destruiu o orçamento brasileiro, destruiu o Estado brasileiro, questionou até o fundamento da sua legitimidade e da soberania do processo eleitoral, que são as urnas eletrônicas, enfim. Nós temos agora um governo normal. E esse jogo político é normal. Claro que entra dinheiro público, a gente precisa olhar bem para isso, e a função do Congresso é essa, fiscalizar, não administrar o dinheiro público. Com base em todos esses números que o senhor citou, existe alguma possibilidade na sua visão, e inclusive possibilidade política, de o governo Lula conseguir esse déficit zero já agora em 2024, professor? Veja, você precisa ter uma postura do ponto de vista fiscal muito austera, muito controladora, né? E ontem eu estava vendo a entrevista do ministro Haddad num canal de televisão, e ele tá com essa postura, né, de controlar, acionar a AGU, acionar a Controladoria Geral da União, fazer uma parceria com o Tribunal de Contas da União para
para rever muitos gastos gastos volumosos que eram feitos simplesmente por incúria do governo anterior, né? Essa correção de rumo, essa correção de controle fiscal, de controle de gastos, vai fazer com que a possibilidade de chegar mais perto do déficit zero se aproxime a cada momento. Depende também da redução da taxa de juros, né? O Haddad até brincou ontem que o Roberto Campos Neto está indo no churrasco na Granja do Torto, já foi convidado a almoçar na Alvorada. Quer dizer, você não tem mais uma liberdade total dos agentes públicos, Banco Central, apesar de autônomo, né? Congresso Nacional, mesmo governo, mesmo judiciário. Você tem o normal da democracia, que é a negociação política do que se faz com e que destino se dá ao dinheiro público, às políticas públicas, né? Claro que é importante para o governo não abrir mão, por exemplo, de saúde e educação. O orçamento da saúde e educação não teve variação para o ano que vem. Em termos de números, o Ministério da Saúde, né, ficou com o maior orçamento. A Previdência, aliás, ficou com o maior orçamento, 935 bilhões. Né? A saúde com 231 bilhões. Educação com 180 bilhões. Defesa com 126 bilhões. Então você tem agentes políticos, agentes que dividem também a máquina pública, que vão demandar. E cabe ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, administrar e conduzir a administração do dinheiro público no meio de todas essas demandas. Eu brinco que Itamar Franco colocou um Fernando no Ministério da Fazenda e ele foi presidente da República. O Lula colocou também um Fernando no Ministério da Fazenda e provavelmente ele terá um futuro, mesmo não querendo, um futuro político muito importante. Professor Eduardo Viveiro, cientista político, muito obrigado, viu, pela participação aqui na Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor. Obrigado a vocês, Roberto e Michele. Bom dia para vocês. Obrigada. Ele ajudando a gente a entender um pouco, são muitos números, são muitas questões que parecem até um pouco distantes da nossa vida, mas na prática afetam diretamente o que vai ser investido. Esse dinheiro para previdência, esse dinheiro para saúde, é tudo coisa que a gente vai ter que segurar no dia a dia. É dinheiro para controlar essas duas pastas aí importantíssimas para o brasileiro continuar vivendo.